Olá pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos o capítulo 17 que fala sobre a Babilônia, a grande meretriz. Antes de começar a falar sobre este capítulo, eu queria pedir para você que nos acompanha. Eu estou tendo muito pouco alcance dos meus vídeos. Eu imagino que ele é complicado do YouTube distribuir por causa do assunto das palavras que são ditas, são palavras sensíveis e muitas vezes por causa dos termos usados nos vídeos, mas são os termos que estão na Bíblia. Eu não tenho como mudar. Eu vou tentar travar um pouco a minha fala em alguns momentos para que a leitura feita pelo, como dizem aí, o robozinho, o algoritmo, não pegue e torne meu vídeo não acessível. Eu estou tendo muito pouca visualização, mas eu imagino que tem gente que acompanha, que queira acompanhar, mas talvez não está conseguindo ser avisado. Não sei, né? Você está vendo, se você puder curtir, isso é muito relevante para a aceitação pela plataforma do vídeo e para que seja distribuído, porque entendem que o vídeo está sendo aceito, está sendo visto e, enfim, está sendo de interesse das pessoas. Então, eu te agradeço em nome de Jesus desde já, ok? Então vamos lá. Apocalipse 17, 1 e 2 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quando fala sobre muitas águas, está dizendo sobre os povos, que águas, como os próprios outros textos dizem, menciona que se referem a povos, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O versículo 3, ele diz assim: viu uma mulher montada numa besta escarlate. Então nós estamos falando da Babilônia, que também é chamada de uma mulher, que também é chamada de meretriz. Bom, esta mulher pode referir-se a uma cidade, como vai falar lá no último versículo, no versículo 18. Ou pode ser a falsa igreja, a igreja apóstata, a igreja cristã mesmo, que a apóstata, a falsa religião, a mistura das religiões, ou tudo junto e misturado, pode estar se referindo então a tudo isso. Trata-se então da Babilônia religiosa. Lá em Apocalipse 13, fala então da besta que emerge da terra, o falso profeta. Nós já estudamos, tem um vídeo específico deste capítulo, e um da besta do mar, que é o anticristo, e um da besta da terra, que é o falso profeta. E fala que estará à frente, que este falso profeta estará à frente dessas religiões falsas, inclusive até o cristianismo apóstata, né? E nós estamos vendo a passos largos isto acontecendo. Pessoas que antes professavam a palavra de Deus, hoje mudando, tendo ideias e conceitos totalmente anticristãos, totalmente contra o que está na Bíblia. Pessoas que eram e são influentes, totalmente apostatando na fé. Isso está crescente nesse tempo que nós estamos vivendo. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério demonstram apostasia religiosa e infidelidade a Deus, e significam um povo que professa, diz que serve a Deus, porém na realidade adora e serve a outros deuses, ou às riquezas, ou ao poder. Então, se dizem cristãos, dizem seguir o cristianismo,
mas seus corações também estão inclinados para outros poderes, divindades e, enfim, situações que estão à frente nas suas vidas. A metáfora da prostituição era usada com frequência para retratar a infidelidade de Israel para com Deus, né? Nós sabemos que Deus foi chamada muitas vezes de infiel e até mesmo deste nome bem pesado, comparada com uma prostituta, né? Então Satanás veste esta mulher de púrpura, de escarlata, de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Então ele dá poder para esta falsa religião, ele dá poder, riquezas, ouro, né, glória, para que se sustente então no mundo. E o que a gente vê muito fácil isso. A aparência cheia de brilho da prostituta esconde sua absoluta corrupção moral e religiosa. Não preciso mencionar os muitos notícias, escândalos que estão vindo à tona do meio religioso mundial. Versículo 5 diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, nós vemos que existe uma mãe, a mãe de todos os desvios e apostasias e falsidades. Uma que comanda, que é a da qual sai todo o mal. E este termo, então, está associado à idolatria, porque diante de Deus, a idolatria é considerada por ele uma traição. Ela é responsável pela perseguição e morte de um grande número de crentes. Versículo 6 diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João falando. Sem mencionar aqui qualquer fato, só vou dizer para vocês, lembre-se da história da igreja no decorrer dos séculos. Tudo que os cristãos que professaram o testemunho de Jesus, da palavra, sofreram. Os primeiros cristãos, que eles passaram no começo, né? Vamos ver Hebreus capítulo 11, versículo 37. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. Neste capítulo ele menciona desde Abel, todos os homens de fé, né? Cada um o que fizeram, e foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Essas pessoas, como já tratamos aqui, já falamos em outros vídeos, são as almas dos mártires que estão embaixo do altar e que clamam a Deus por justiça, porque tiveram suas vidas, o seu sangue derramado. Esses textos nós já estudamos em outros vídeos, estão lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, 8:3 relata então dessas pessoas. Note o nítido contraste então entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro. Lá no capítulo 19, um pouco mais à frente, versículos 7 e 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente
e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus veste a esposa do Cordeiro de linho finíssimo, puro e resplandecentes. Os santos de Deus, então, como nós vimos também em Apocalipse no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 13, no capítulo 14, eles foram selados, né, em sua testa. E nós estamos falando aqui do povo de Deus, ok? Estamos falando da nação de Deus, do povo que ele escolheu, que é considerada a esposa. Então veja que existe uma diferença entre a esposa e a noiva de Cristo, que não está fazendo parte aqui desta narrativa, porque entendemos que ela já está com o Senhor. Estes santos foram selados e serão protegidos. A morte eterna é a porção da prostituta e a glória eterna é o destino da esposa. Os poderes políticos e religiosos, ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles se unirão para apoderar-se do controle espiritual das nações. Então agora sim vamos ver o versículo 18, que diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então nós entendemos também que vai existir um local, um local físico, uma cidade onde vai ser a base então deste reino. E nós já temos uma ideia, mas eu não vou mencionar aqui no vídeo. Vamos considerar então mais algumas coisas. No versículo 3 fala que uma besta de cor escarlate. Essa besta é o futuro governo mundial, né? Então, a gente sabe que tem duas bestas, a do mar, o anticristo, a da terra, o falso profeta. Então, que vai formar um governo mundial. Que será a Babilônia política, o anticristo, que apoia a falsa organização religiosa mundial, que é o falso profeta, então tornando-se, portanto, uma unidade. Em Apocalipse, no capítulo 13, como nós já falamos e já temos 2 vídeos falando especificamente, fala de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que emergiu do mar, ou seja, emergiu dos povos. O que vemos descrito aqui, que também fala a mesma coisa, mas fala que ela tem 7 reis, alguns acreditam então que os 7 reis representam 7 reinos do mundo, reinos que já passaram e que na verdade foi apoio para o anticristo durante a sequência dos acontecimentos. Vamos tentar entender. Pode ser que esses 7 reinos descritos são, vamos pensar, Egito é o primeiro reino que a nação ficou escrava por 420 anos, depois foi liberta. A segunda reino foi a Assíria, que derrotou a nação em 722 a.C., quando o reino estava já dividido. 10 nações foram derrotadas, destruídas. Acabou que a nação de Israel, constituída por 10 tribos. E depois a Babilônia, um pouco mais para frente, 586 a.C., Nabucodonosor derrotou as outras 2 tribos restantes, né, que ainda governava, de Judá principalmente, e depois o reino Medo-Persa, que depois subjugou a Babilônia, e a Grécia. E aí depois nós temos o Império Romano, que é o seguinte, o sexto, e os versículos 8, 9, 10 e 11. Presta atenção para você entender. A besta que viste
era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Se referindo do anticristo, está falando que ele vai emergir, ele vai sair do abismo, né? Que ali é onde é o seu ninho, e para ele então vir, e todos vão se admirar. Vamos ver versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Parece tudo um enigma, né? Vamos tentar compreender, porque é difícil, mas com calma, devagar, prestando atenção, você vai entender. Vamos considerar que João descreve esta meretriz como sendo Babilônia. Babilônia, como já mencionei aqui, foi um dos impérios antigos que escravizou o povo de Deus. Mas aqui nesse tempo que João está escrevendo a carta, o livro e as cartas às igrejas e as revelações do livro de Apocalipse, este império babilônico ele não existe mais. Então, do que João está falando? João está tendo essas revelações, escrevendo o livro, justamente no auge da perseguição do Império Romano. E nomeia esse império, que foi um império de trevas, de grande Babilônia. É um código que ele usa para os seus leitores saberem de quem ele está falando. Porque, na verdade, a Babilônia, para eles, teria sido o império que eles mais sofreram, né? Ficaram 70 anos cativos, né, lá. Então, para eles era um nome de grande sofrimento. E ali este nome, então, foi substituído para descrever o império que os estava massacrando, então, naquele momento, e do qual também as revelações estão dizendo que é o império que vai seguir e do qual vai, então, vir o anticristo. Então, ele usa a Grande Babilônia como um disfarce para, na verdade, se referir, então, ao Império Romano. Este reino, então, corresponde aos pés de ferro, né, que é ao romano, né, na época de João, dos discípulos, na estátua de Daniel. Então, nós vemos a estátua que o rei sonhou e Daniel interpretou, que eram os reinos subsequentes. Naquela época estava na perna de ferro, que era o de Roma. E aqui, esse reino que ele está falando, então, ele já está aqui no pé, que na estátua é o pé de ferro, os dedos de ferro misturado com barro, na estátua descrita. Está lá em Daniel, no capítulo 2, versículos 41 e 43. Então, o reino dividido dos pés de barro e ferro são os estados que surgiram após a queda do Império Romano até o tempo que nós estamos hoje, até o tempo presente, que aí então soma o 7º reino, que é o atual, que é o que nós vivemos agora, que na verdade a gente não trata como um reino, nós estamos falando apenas de algo espiritual, né? É um governo que já está mais enfraquecido, já está misturado, já não é mais ferro puro,
né? Nós sabemos que já não tem aquela força de domínio como tinha na época de João, de Jesus e dos apóstolos. Mas nós vemos sim que tem uma grande influência mundial. Você sabe disso. Então, vamos voltar a conta de novo e somar. Primeiro reino, Egito. O povo ficou lá escravo 420 anos. Segundo reino, a Síria, que destruiu as 10 nações de Israel. Terceiro, Babilônia, que levou cativo o povo, destruiu Jerusalém, o templo, e levou cativo o povo de Judá, de Jerusalém. O quarto, o Medo-Persa, que subjugou o reino da Babilônia. O quinto, a Grécia, que foi dominado por Alexandre o Grande. Depois que ele morreu, seus 5 generais tomaram conta do reino, e ali inclusive teve um que governou sobre Jerusalém, Antíoco Epifanes, que ele era a personificação do anticristo, porque ele foi aquele que profanou o templo, ele cancelou os sacrifícios deles diários. Ele sacrificou um porco dentro do templo, um animal que era considerado imundo. Então ele é a personificação do anticristo, que no futuro também vai fazer coisas assim. Então, o reino grego é o quinto. O sexto, após ele, que dominou com mãos de ferro, né, com grande poder romano, o antigo, né, que compreende as pernas de ferro na estátua. E o reino atual, sétimo, que é a Roma misturada com o barro, os pés de ferro e barro, que é a mistura das religiões. 7, né? E aí o texto fala, no versículo 11, vamos ver lá. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7º e caminha para a destruição. Então, ele se levantará nesse 7º reino, que é o que nós estamos vivendo agora, e ele será o 8º rei, ou seja, o seu reinado. Ele vai destruir todos os outros, e ele vai querer reinar, como nós vamos ver aqui na sequência. Então diz, e ele caminha, ele procede do 7, ele será o 8º rei, e ele procede do 7 e caminha para a destruição. Será que deu para você entender? É meio complicado, mas dá para entender sim, né? Então, o reino posterior, o 8º reino entre aspas, porque o texto fala que ele vai durar pouco, né? Tá lá, o versículo 10 fala e quando chegar, tem de durar pouco, está no próprio Revelação de João. Então, versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis poderosos entre os reinos terrenos, independentes, com a besta durante 1 hora. Ou seja, quando fala 1 hora, é um tempo curto. Então, tudo isso aí vai acontecer, mas vai durar muito pouco. Esses reinados estão associados, então, à besta e recebem autoridade com ela. Eles colaboram uns com os outros ali, oferecem apoio à besta, né? Reinados, governos mundiais, né? E estarão envolvidos na grande guerra contra o Cordeiro, que é a guerra que nós já vimos, estamos vendo, que nós chamamos de a Guerra do Armagedon. Constitui uma confederação mundial de nações que se oporão a Cristo e à verdadeira fé bíblica, conforme está descrito em Daniel capítulo 7, 23 e 25. E não dá para eu mencionar tudo aqui. Se você gosta de estudar, vá lá e você vai encontrar tudo isso. Versículo 14.
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A nação eleita e os que ficarão fiéis com Deus. Então, esses que ficarem do lado de Deus, a nação eleita, quando diz, é a nação do povo de Deus, e que ficarão nesse tempo, então, não se prostrarão à besta e ficarão do lado do Senhor. Versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o próprio texto está falando sobre o que significa as águas. As águas indica que haverá um só sistema religioso, um sistema ecumênico, um sistema universal e um sistema apóstata. E é o que todo mundo, é o que está hoje se trabalhando para isso, né? Uma religião que engloba todo mundo, que é boa para todo mundo, que agrada a todo mundo e que inclui todo mundo, né? É isso que está sendo trabalhado já. Agora vamos ver algo interessante, então da parte de Deus contra esse reinado. Vamos ver o que Deus faz aí no meio de tudo isso. Versículo 16. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Olha só. Versículo 17, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Eu estou sempre falando aqui que tudo está no comando de Deus. Tudo está no comando de Deus. Ele que dá ordem, Ele que dá poder, Ele que faz tudo, tá bom? A certa altura do reinado do anticristo, a meretriz, que é o falso poder religioso, então ele será odiado por ele e seus adeptos, os quais a destruirão totalmente e as suas instituições. Eles vão se odiar entre eles mesmos. Porque em seu coração, aí como diz, repetindo, o próprio Deus fará isso, que realizem seu pensamento e o executem e deem à besta o reino que possuem. Então os governantes vão dar todo o poder para o anticristo. Este é o julgamento divino contra o sistema religioso mundial que rejeitou a verdade de Deus em Cristo. Isso pode ocorrer então na metade da tribulação de 7 anos, quando ela declara ser um Deus, exigindo que todos lhe adorem. Então ele vai destruir o sistema religioso para que ele fique no centro de tudo e seja o único a ser adorado. A besta do mar, o anticristo, se oporá contra seu próprio sistema religioso e o destruirá, para que reine sozinho. Porém, como vimos, o ódio que os reinos do anticristo terão da besta, da terra ou do sistema religioso, será incutido em seus corações pelo próprio Deus, até que se cumpram os desígnios dele. Espero que você tenha ficado até o fim e que você possa ter entendido. Deixa uma palavra aqui para mim, para dizer que você entendeu, que você gostou ou não, e nos ajude, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.